Nós devemos agradecer a Deus pela oportunidade de ter acesso a esta palavra que criou o mundo, palavra que nos criou novamente em Cristo, palavra capaz de reordenar o nosso caos, a nossa confusão interior, que geralmente se manifesta logo pela manhã. E eu queria que os irmãos orassem por nós, porque nós não temos condição de falar sobre esta palavra, não temos essa capacidade, e somente com a graça de Deus, que atinge aqueles pontos nevrálgicos da nossa vida, quando esta palavra é lida e entendida da maneira que Deus assim deseja, é que isto vai fazer diferença na nossa vida. Nós vamos olhar Tiago 2 e também capítulo 3, porque teremos ainda o dia de amanhã para encerrar a nossa reflexão. E nós vamos falar hoje sobre diferença entre verdadeira e falsa religião. O capítulo 2 inicia, conforme nós lemos aqui na versão Almeida 21. Aliás, muita gente me perguntou, esse texto é um texto novo, que depois da corrigida, depois da revisada, a imprensa bíblica brasileira, juntamente com outras editoras como Vida Nova, Agnus, empreendeu esse projeto de fazer um texto mais claro e mais nítido para a compreensão do sentido das Escrituras. A palavra de Deus diz: meus irmãos, veja a diferença do primeiro versículo, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Os irmãos vão observar que a tradução mais antiga, ela é quase incompreensível no primeiro versículo, porque diz: como crentes, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A ideia mais claramente expressa pelo texto original é: já que somos cristãos, já que somos seguidores de Jesus, nós não podemos fazer discriminação de pessoas. É interessante como o texto bíblico aqui é absolutamente relevante e impactante para os dias de hoje, porque nós vamos encontrar na sociedade da época problemas que se refletem na realidade de hoje. Os estudiosos discutem sobre Tiago com um pouco de dificuldade, porque nós não sabemos exatamente como é que se deu essa famosa dispersão sobre a qual nós falamos inicialmente. A ideia geralmente é aplicada àquela diáspora dos judeus pelo Império Romano, mas como nós estamos aqui ainda, provavelmente entre o ano 45 e 50, é possível que nós temos ainda uma perseguição incipiente, que esses judeus cristãos não estão ainda tão longe assim, se espalharam pela Palestina, talvez por um pouco mais nas regiões adjacentes. E o que está acontecendo é que estes, provavelmente agricultores, pela linguagem do próprio texto, estão sofrendo uma perseguição a partir das classes elevadas dentro dos próprios judeus. Então, portanto, gente de poder, de força, de expressão, talvez ligadas às, vamos dizer, elites, ligadas aos sacerdotes principais. E eles então estão sofrendo esse tipo de discriminação. É possível que essa discriminação nem seja talvez tão detalhadamente real como o texto descreve, porque a ideia que aparece aqui, ela é uma hipótese, né? Os irmãos podem observar, porque se entrar na vossa reunião, literalmente na vossa sinagoga, como diz o próprio grego, algum homem com anel de ouro no dedo e roupas caras, entrar também algum pobre com roupas sujas, e então, se vocês mostrarem uma atenção diferenciada para quem tem riquezas e poder, vocês vão estar pecando. Meus amados, veja só que coisa surpreendente e interessante. Nós descobrimos que na época da modernidade,
o grande interesse da comunidade evangélica cristã, incluindo os batistas no mundo, era manifestar uma apologética sobre a razoabilidade da fé. A ideia é mostrar como, por exemplo, a gente observa na apologética popular de um homem como Josh McDowell, que tenta mostrar que faz sentido a fé cristã, que Jesus ressuscitou e que todos os argumentos em favor da historicidade e da razoabilidade do cristianismo fazem sentido. O grande problema é que nós entramos numa nova época, num novo cenário da humanidade, em que essas coisas acabam tendo um sentido naftalínico, elas não têm mais força de impacto no homem contemporâneo, pelo menos muito pouco. E o que esse mundo pós-moderno, esse mundo pós-razão está prestando atenção de maneira mais clara é na coerência. Não é tanto se o que você diz é verdade do ponto de vista do axioma, da explicação racional, mas sim se isso é uma verdade pela qual você está disposto a morrer. Grande parte desse nosso cenário é bastante filho de Kierkegaard, e certamente vão entender que uma coisa faz sentido e chama atenção se é uma verdade profundamente existencial, uma verdade que na nossa vida tem sentido de coerência. E é interessante como a Bíblia é um livro impressionante, extraordinário, como ela consegue transitar nas diversas facetas aí da realidade do pensamento humano, da história da filosofia ocidental, tendo impacto e força de constrangimento e de apelo em toda e qualquer época, inclusive em cenários distintos do pensamento humano. E é interessante como o texto então chama a atenção sobre a coerência do comportamento de quem serve a Cristo e se diz cristão. O que está em jogo nessa perseguição, nesse sofrimento, nesse perigo de tentação e nesse perigo que nós vimos aí de ser provado e não passar no teste? O problema é manter-se cristão com absoluta obediência a Deus. Essa obediência se manifesta tanto na nossa relação com Deus, como na relação com o próximo. Esse eixo horizontal e vertical deve ser verdade. E uma das provas de que realmente cremos em Deus, de que realmente o cristianismo está fazendo sentido, é se nós não tratamos as pessoas de maneira diferente por causa daquilo que elas representam. O ensimesmamento humano, a construção de uma monstruosidade egocêntrica faz de nós dependentes de aquilo que o Sr. Francis Bacon veio a chamar do ídolo da tribo. Se a pessoa se parece comigo, se a pessoa tem as mesmas referências étnicas, sociais, geográficas, regionais, então eu estabeleço uma espécie de parceria perversa com ela, numa oposição àquilo que é heterogêneo, aquilo que é distinto e diferente. E daí nós vemos um mundo interessante. Nosso mundo clama por liberdade, por democracia, por valores e direitos humanos, mas é um mundo extremamente assustador, porque toda a dinâmica, por exemplo, da linguagem, das propagandas, dessa força desse capitalismo neoliberal, está sempre sugerindo que a pessoa que compra um tal produto, ou que se identifica com um determinado item do mercado, é uma pessoa diferente, substancialmente superior aos demais, que não tem acesso ao fetiche da mercadoria. Meus amados irmãos, tudo isso é uma grande bobagem. Certamente nós, no Brasil, talvez um dos melhores países do mundo em termos de tolerância, de convivência com pessoas de panos de fundo distintos, certamente devemos ouvir com muita atenção o perigo que está aqui, quando nós agimos de uma forma a dar uma atenção especial a uma pessoa que é de alguma forma relevante na sociedade. Se o sujeito é feio, é pobre e mora longe, a gente diz: Deus abençoe, vou estar orando por você. Meus amados, nós não podemos agir dessa maneira. Talvez os irmãos devam considerar a possibilidade que, devido ao seu defeito de fábrica, que a Bíblia chama de natureza adâmica, devido às dificuldades que enfrentamos, nós temos uma facilidade de cair nesse erro. Por isso,
Uma boa maneira de resolver esse problema é procurar intencionalmente associar-se com pessoas que estão numa situação diferente de nós. Tentar se aproximar de alguém e ouvir uma pessoa que não tem nada a dizer para você. Um bom teste, já que nós cantamos aí sobre uma inspiração especial, que eu vou crescer, né? Crescer e crescer para Jesus. Uma boa ideia é conversar com criança, porque a criança só diz coisa que não interessa, pelo menos a maioria delas. E o mais interessante é que ela repete a mesma pergunta pela 8ª e 10ª vez, diz: não é, tio? E a gente, na nossa maldade, se cansa. Então por isso que até mesmo alguns pais, talvez aqui na convenção isso não seja problema, não aconteça com ninguém, eles tentam dispensar as crianças. Vai para lá, menino, vai conversar lá, agora o papai está ocupado, mamãe tem o que fazer, dá licença. E não tem a arte, a capacidade de olhar no olho da criança e ouvir com atenção, talvez uma sabedoria desconhecida e perdida no tempo. Meus amados, um pouco de humildade não fará mal a ninguém. A discriminação pecaminosa que marca profundamente a nossa sociedade contemporânea. Quem faz esse tipo de distinção? Diz o texto aqui que se tornou juiz baseado em padrões malignos. A palavra maligno assusta a gente já pensa, né? Logo o sujeito responde: está amarrado. Pois é, às vezes tem um pensamento maligno amarrado na sua conduta, e você deve prestar atenção, porque a palavra de Deus se levanta contra essa incoerência de procedimento. Meus amados, veja que coisa, Deus assusta as pessoas do seu tempo e talvez muitas dos nossos dias, porque o texto vai dizer que Deus, não é verdade que Ele escolheu os pobres para o mundo a fim de fazê-los ricos na fé? Mas vós desonrais os pobres e bajulais os ricos que oprimem. Eles estavam sofrendo na mão desses ímpios que acabavam prejudicando eles, e mesmo assim estavam tratando como muita gente faz com políticos. É interessante, eu nunca entendi isso. Talvez por causa da idade, daqui mais uns anos vou conseguir. As pessoas estão sempre falando coisas sobre os políticos que não convém repetir, mas depois, quando encontram, dão aquele abraço e fazem coisas assim absolutamente inexplicáveis, um verdadeiro paradoxo da conduta humana. Mas, meus amados, o texto da palavra de Deus vai dizer: olha, preste atenção, Deus escolheu os pobres. E alguém está pensando: escuta, pastor Saião, como é que é essa história de Deus escolher os pobres? Que negócio é esse? Bom, em primeiro lugar, é verdade que na teologia de Lucas, a gente vai ver em grande parte do Antigo Testamento, algo que incomoda grande parte da sociedade, é que parece que Deus resolve assim agir de uma forma inesperada. Em vez de agir por meio dos caminhos respeitáveis perante a arrogância humana, Deus escolhe as pessoas em quem a gente não acredita muito. Deus vai agir por meio de pessoas como Jacó, como Davi, como Raabe. E portanto é verdade que há uma espécie de elogio da pobreza. Mas o problema é que essa palavra pobre, o famoso ebion do Antigo Testamento, o ptorros do Novo, não são palavras que podem ser devidamente entendidas a partir de categorias sociológicas do século 19 e 20. Interessante que você vai ver o salmo ligado ao próprio rei Davi dizendo: eu sou pobre e necessitado. Meus queridos, eu já vi muito pobre riquíssimo, de procedimento estranho, e já vi muito rico com um bom espírito de pobre no sentido bíblico da palavra. O verdadeiro pobre é a pessoa que de fato abre mão de tudo e se coloca na dependência de Deus. É a pessoa que comprou a pérola de grande valor, que entendeu no coração que se ele tiver um Audi 0 km, na verdade ele não vai ser mais feliz, que entendeu que a razão de ser da vida está em servir a Deus e ao próximo e ao semelhante, e não ter uma relação de significado ligado aos valores transitórios que temos diante de nós.
O pobre, portanto, vai além. Geralmente o pobre é porque as circunstâncias negativas da vida, as tribulações, as provações, as coisas que o nosso querido Papai do Céu nos envia de vez em sempre para o nosso bom comportamento, essas coisas é que nos ajudam a trilhar um caminho mais adequado em nossa vida. Então, por incrível que pareça, exatamente no momento da crise, no momento em que o nosso alicerce inadequado não consegue mais sustentar as nossas posturas absolutamente fora de lugar, no momento da pobreza, da crise, da insuficiência manifesta, é que temos às vezes a oportunidade para deixar a luz do céu entrar, invadir o nosso mundo confuso para colocar ordem e uma bem-aventurança celestial em nossas vidas. Portanto, vamos prestar atenção a esta realidade, até porque vai dizer o texto que essa discriminação é coisa séria. É interessante como nós consideramos alguns pecados sérios que para Deus não são qualificados como tão sérios assim, e outros talvez a gente coloca numa situação diferente. O texto vai nos dizer com bastante clareza aqui. Nós vamos encontrar no verso 8, todavia fazeis bem se estáis obedecendo a lei real segundo a escritura que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, uma citação de Levítico 19, o contexto é absolutamente judaico, pois qualquer que guardar toda a lei, um versículo muito querido daqueles que estudam a doutrina da justificação, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos, porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás, se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Qual é o argumento de Tiago, queridos irmãos? Que fazer a discriminação, estar alicerçado nesse ensimesmamento perigoso, fazendo essa separação perversa e pecaminosa contra as outras pessoas, é tão sério como adulterar e matar. Porque o paradigma é a Torá, é a lei, e a lei dizia isso. Pois é, mas a lei que diz adulterar e matar, que vamos naturalmente considerar um problema sério, certamente esta lei também diz a mesma coisa. Portanto, eu gostaria que a gente pensasse num dia, eu nunca escutei isso, mas eu gostaria de um dia ver alguém ir na frente da igreja e dar um testemunho talvez estranho. Olha, irmãos, eu quero dizer aqui que Deus revelou no meu coração que eu precisava aumentar o salário da empregada, e eu recebi uma revelação especial, tão maravilhosa, eu senti um calor subindo aqui, uma coisa assim, tão profunda, e agora eu aumentei, porque eu vi que eu estava sendo discriminador ou injusto. Meus amados, nosso país é um dos países mais injustos do mundo, onde 90% da população não tem a quem reclamar, e 10% não tem de que reclamar. Alguma coisa nós precisamos pensar em fazer nesse processo tão perverso que vem desde os tempos coloniais. E é interessante que há uma maneira de fazer discriminação. Os irmãos que são especialistas no assunto aqui talvez me ajudem, porque eu sou mau e tenho problemas com isso. E a grande dificuldade é que para justificar a nossa discriminação nós damos razões, mas também ele é vagabundo, não presta, eu sabia, mas também o sujeito é mau caráter. Nós só queremos ajudar pessoas lindas, maravilhosas, de preferências com PhD, esses sim merecem ser auxiliados, esses têm razão de ser. Então nós, ao tentar reforçar a nossa fragilidade, nós tentamos aqui a reagir com pensamentos de julgamento perversos, e este problema sério se manifesta de uma forma perigosa, porque isso está contra a essência do Evangelho. Meus amados, a essência do Evangelho foi o que nós cantamos agora, que ainda que o mar todo fosse tinta e o céu fosse papel, que se fosse possível, não seria possível descrever o amor de Deus. Que coisa extraordinária! Pois é, se Deus nos trata assim, como é que a gente pode abrir mão de uma coisa tão especial como a misericórdia? Por isso, olha só que legal, olha que extraordinário. Verso 13 de Tiago vai dizer: o juízo será sem misericórdia.
Para quem não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. É interessante como nós justificamos a nossa postura dura. Eu fico impressionado com pessoas exageradamente negativas e duras demais para com os outros. O problema não é que Deus está anotando numa agenda para pegar o sujeito na esquina mais tarde. Deus não é uma espécie de zagueiro argentino que entra por trás, né? Aí com direito a cartão vermelho. A ideia não é essa. Deus é muito bondoso, e o problema é que essa atitude de crítica ácida, de postura perversa, revela um estado doente do coração. Meus queridos, quando foi a última vez que a misericórdia da graça bendita de Deus se manifestou em nosso coração? Precisamos dar atenção a esse aspecto. Pois é, como o assunto é obediência, como o assunto é coerência com a fé cristã, então a questão, além da discriminação que envolve essa relação com o próximo, o texto de Tiago vai caminhar para a famosa discussão do que é fé de verdade. E assim o texto vai nos dizer, a partir aqui do verso de número 14: meus irmãos, que vantagem há, ou seja, que bem estáis fazendo, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas, de alimento, de cada dia, se alguém disser, você se aquece aqui, vai lá, vai em paz, estamos orando por você, a famosa oração perversa, a oração da hora errada, né? Então, será que essa fé tem valor? Essa fé está morta. Alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só, fazes bem, mas como dissemos ontem, pois é, os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem sensato, quem quer ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Então, vou lhe mostrar como isso aconteceu na história, e vem o exemplo do pai Abraão, e depois de Raabe. O verso 24 vai soar forte no nosso coração, quando diz, vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Essa questão apresentada em Tiago assustou, inclusive, o nosso querido Lutero. Muita gente até hoje, quando lê esse texto, fica um pouco assim preocupado, né? e mais ou menos que se afasta. Será que temos aqui um desafio à doutrina da justificação pela fé? Até porque Romanos 3:28 vai dizer, concluímos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Como é que essas coisas se equacionam? Meus queridos, não há nenhum problema, na verdade. O que Romanos está dizendo é que a fé nos justifica sem a necessária obediência à lei do Antigo Testamento. O judaísmo se tornou uma religião diferente do cristianismo por entender que a justificação, alguém pode ter a tzedakah, ele pode ser um tzadik, carimbado como justo por Deus, pela obediência aos 613 mandamentos da lei, os famosos mitzvot, devidamente catalogados pelo famoso rabino Maimônides, um grande ícone do judaísmo. E o cristianismo diz, não, vocês não leram o Antigo Testamento direito. Na verdade, as obras da lei não são capazes de atribuir justiça a ninguém. Lendo o Antigo Testamento com atenção e bom senso e tato, aqui inclusive é o argumento de Romanos capítulo 4, a justificação acontece somente pela fé. Portanto, a obediência às obras da lei do Antigo Testamento não trazem justificação, uma coisa que hoje nos assusta. Há uma volta ao Antigo Testamento em nosso meio evangélico irrefletida, sem base hermenêutica, há quase que uma judaização da fé indevida, pela falta de percepção teológica e hermenêutica de onde é que é o lugar certo dessas coisas na compreensão das Escrituras. Pois é, meus amados, diante desta realidade, nós vamos descobrir que a fé com obras não são obras da lei, mas é uma fé que se manifesta concretamente. Como bons brasileiros, não é difícil entender como funciona a fé de Tiago. Esta fé expressa por Tiago é a mesma que a gente descobre no futebol.
Não sei aqui se flamenguistas, vascaínos, corintianos, palmeirenses ou aqueles mais importantes e mais corretos que torcem pelos Santos, como é que isso funciona? Todos os irmãos torcem pelos Santos espalhados pela face da terra, eu tenho certeza disso. Então, este caminho correto da fé que se expressa no futebol é aquilo que a gente diz: o sujeito acreditou na jogada. Ninguém fica acreditando na jogada, olhando para ela e refletindo. Aristotelicamente, essa jogada é muito boa, é uma excelente. Não, acreditar significa lançar-se, significa realmente agir nesta direção. Portanto, toda fé verdadeira é uma fé que se manifesta na prática de maneira concreta. O pensamento hebraico não admite uma coisa que seja mera abstração, mero pensamento deslocado, separado da realidade. Portanto, a fé verdadeira é uma fé que se manifesta nas coisas pequenas do dia a dia. Antigamente, quando uma moça ia casar, os pais falavam: olha, presta atenção como é que o seu namorado ou noivo age, veja como é que ele faz aqui, porque nas pequenas coisas é que nós descobrimos como é que a pessoa realmente é. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Olha, preste atenção, você vai descobrir. Meus queridos, se é verdade que a graça de Deus nos alcançou, se é verdade que somos objetos desse amor de Deus, como é que nós podemos ter um coração fechado para as necessidades mais terríveis do ser humano? Um mundo cheio de miséria, um mundo onde quase 2/3 da população do mundo vive com menos de $2, e a gente está reclamando porque o sabor da pizza de ontem não estava muito bom. O que há de errado com o nosso comportamento? O que está acontecendo? Graças a Deus, porque a denominação batista tem já sentido a importância desta misericórdia através de diversas obras importantes que não marcam a essência da justificação pela fé do Evangelho, mas mostram que é um Evangelho de acordo com o coração de Deus. Portanto, a grande verdade é que essa justificação pela fé é marcada por uma expressão concreta, que não significa apenas uma obra de caridade ou assistencial. Tanto é que o argumento de Tiago é interessante, que ele vai dizer: vocês querem ver como a coisa funciona? Observem Abraão. Gênesis 15:6. Ele foi justificado pela fé, assim se cumpriu a escritura. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. E é interessante, Tiago tem um tato assim extraordinário para cutucar um pouquinho, para dar aquela alfinetada, uma santa alfinetada aqui de leve. Ele cita Abraão, todo mundo fica animado: sim, nosso querido pai Abraão, amém, E de repente ele diz: vocês lembram de Raabe? Raabe não é para ser mencionada. Raabe não era nem judia. Raabe tinha todo um contexto que não a favorecia, tanto da sua profissão anterior como do povo de onde ela é originária, mas ele vai em cima. Pois é, ela foi justificada pela maneira como agiu, pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. É claro que Raabe não teve os seus pecados perdoados por ter feito isso e receber um mérito, mas a questão é que Abraão e Raabe acreditaram no Deus que intercede e no Deus que nos dá esperança de salvação, e colocaram sua vida em risco nesta direção. Todo mundo no Antigo Testamento foi salvo pelo mesmo Cristo. Ninguém foi salvo pela lei. Todo mundo foi salvo por esperar o Messias, que era o Salvador que viria. Assim como os do Antigo Testamento creem no mesmo Messias que já veio. Muita gente, às vezes confusamente, imagina que uma pessoa é salvo pela lei no Velho Testamento. De repente o sistema mudou. Agora tem um novo software, agora é um upgrade, é um 2.0, e a salvação se opera no Novo Testamento por uma espécie de engenharia microsófica, salvífica, soteriológica, diferenciada, que não tem sentido. Não é assim, meus queridos irmãos. A grande verdade é que a nossa fé precisa se traduzir de maneira muito objetiva. É necessário coerência. Você crê na Bíblia, na parte em que a gente pratica. É necessário fazer concretamente
aquilo que está diante de nós. Interessante, os judeus têm uma ênfase tão grande nisso, eles enfatizam a importância da comunidade, da coletividade e do agir concretamente. Nenhum judeu faz uma oração, por exemplo, apenas com a mente. Ele repete baixinho o que está dizendo, sempre dizendo. Até as criancinhas, quando vão cantar e aprender, eles aprendem que ou seja, como é bonito, como é gostoso se a gente faz alguma coisa junto com as outras pessoas. Fazer concretamente e fazer em comunidade. Por isso que é tão importante a reunião da Convenção Batista Brasileira. Meus amados, capítulo 3 vai agora entrar num detalhamento nesse aspecto, depois de vermos aqui a importância dessa coerência no agir com relação à discriminação, nessa coerência, e a ênfase agora é num detalhamento, na língua, como já foi mencionado no capítulo 1. Interessante que a atenção especial aparece aqui no capítulo 3, onde vamos fazer algumas observações não tão detalhadas, até porque já mencionamos o suficiente ontem sobre o assunto. Interessante que esse capítulo tem a função maravilhosa de nos humilhar. Amém, irmãos? Que maravilha. E é interessante que o grande problema da discriminação é se sentir importante e capacitado. E ele começa já direto dizendo: olha pessoal, vocês que se acham mestres, irmãos, orem por mim que estou correndo muito perigo aqui, não sei se eu tenho condições de falar para os irmãos. Vocês devem saber que o julgamento que cai sobre vocês é mais severo, é mais duro. Então preste atenção como a coisa é complicada. E onde é que está o nosso verdadeiro calcanhar de Aquiles? É que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós falamos de maneira indevida, às vezes erramos por não falar quando devíamos, e falamos de modo equivocado em outras ocasiões. E aí vem uma ironia interessante, e é bonito ver Tiago. O século XX, especialmente a partir dos anos 60, celebrou a manifestação do pensamento existencialista secular, que hoje nós estamos vendo os frutos desse resultado nessa sociedade sem direção. E esse pensamento dizia o seguinte: olha, a vida é marcada por profundas contradições e complicações sem saída. A obra de Luigi Pirandello, por exemplo, mostrou isso, a obra de Jean-Paul Sartre, famosa A Peste, de Albert Camus, e até um filme interessante, que vale a pena ser visto, que é a obra de um sueco que ganhou o prêmio Nobel nos anos 50, o senhor Per Lagerkvist, um filme chamado Barrabás, cuja protagonista é o próprio Anthony Quinn. É um filme interessantíssimo, porque mostra Barrabás tentando crer em Cristo sem conseguir, mostrando a contraditoriedade do ser humano sem saída pelas confusões da vida. E Tiago 3, mais ou menos, apresenta esse dilema, essa dor terrível. Olha que coisa, o ser humano vai à lua, ele constrói isso, faz barcos, faz de tudo, grandes invenções de natureza tecnológica, faz coisas extraordinárias e não consegue nem falar direito. Temos que voltar para o jardim da infância, gugu, dadá, babá, para aprender a falar, porque está difícil, está complicado. A maneira de falar é terrível. A língua é um fogo que incendeia, que destrói um mundo de maldade, contamina o corpo. Não sei se o irmão está com o corpo contaminado essa manhã por causa da sua língua. Põe em chamas o curso da existência e ela é posta em chamas pelo inferno. Nunca vi uma espécie de cerimônia para repreender a língua. Os irmãos, essa aí nunca vi. Falei que a coisa está tão impressionante hoje nos dias, que a gente está aí falando de poder, de libertação, até que eu falei que vou fundar a igreja evangélica do Monte Saião, e lá nós vamos vender um pastel poderoso, é um pastel super, cheio de unção. Ele tem pouca carne, porque a carne vai contra o espírito, ele tem ali a fumaça, o calor quente que sai dali, tem a pimenta do fogo, é ungido no óleo, comeu, cai na hora, é um poder impressionante. Pois é, meus amados, é interessante como as pessoas vão nessa direção mistificadora. A língua, que é um problema sério, passa longe dessa espécie de questionamento, mas ela é posta em chamas pelo inferno, sua capacidade destruidora. Com ela a gente bendiz a Deus, com ela nós trazemos problemas para o nosso semelhante. Portanto, Tiago vai dizer: veja que contradição, como você vive nesse conflito permanente, você deve prestar atenção
nessa sua língua que, devidamente analisada, vai humilhar você, vai fazer você se voltar para Deus e procurar de novo uma coerência. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu procedimento, em humildade que vem da sabedoria. Mas se vocês vão por outro caminho de orgulho, essa sabedoria não vem de Deus, é animal, ela é demoníaca, porque onde há inveja e sentimento ambicioso, aí tem todo tipo de confusão e de prática nociva. Meus amados, é necessário ter essa sabedoria de coerência que vem do alto, que é pacífica, pura, moderada, tratável, cheia de misericórdias, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. E o fim do capítulo tem um texto muito difícil de entender gramaticalmente. Aqui nós temos o fruto da justiça, que é chamado na gramática de um genitivo apositivo. O fruto da justiça é o fruto que é a justiça. Semeia-se em paz para aqueles, talvez seja por aqueles, dependendo da interpretação do chamado dativo aqui, que promovem a paz. Ou seja, essa justiça se manifesta, é semeada em paz, paz no sentido de trazer aquilo que Deus deseja para a comunidade, ou em favor dos que promovem essa paz, contra essa divisão, essa discriminação, essa incoerência, para que o povo de Deus seja abençoado. E a marca que nós vamos encontrar no desfecho é que, meus amados, nós precisamos de uma palavra que marca esse capítulo 2 e 3, chama-se coerência. Coerência na nossa relação com Deus, coerência na nossa relação com os homens, uma coerência que se revela naquilo que os judeus sempre disseram que dividia o mundo. Tudo que você faz no mundo são apenas duas coisas: palavras e ações, palavras e ações, palavras e ações. E a única maneira de caminhar nessa direção é dando bastante atenção à palavra tão repetida, tão conceito bastante claro que aparece aqui: misericórdia e humildade. Que a compreensão da nossa fragilidade linguística, que os perigos do nosso tratamento parcial, que as dificuldades de manter uma abstração que não se manifesta de modo concreto sejam um sinal vermelho, para que nós aqui, alimentados por Tiago 2 e 3, tenhamos hoje uma disposição diferente de buscar esta coerência de vida através de uma atitude bastante humilde e dependente de nosso Deus. Que Ele nos abençoe o coração nesta manhã.